Olá, meu nome é Danilo e irei apresentar os conceitos básicos da termodinâmica, que é a base da refrigeração industrial. Os tópicos a seguir serão de grande importância para que futuramente sejam efetuadas análises mais precisas e sólidas sobre esse assunto. Aqui é apresentado um fluxograma bastante simplificado de um sistema de refrigeração industrial, contendo ainda os principais equipamentos. Quando é efetuada uma análise, é possível englobar todo o sistema de refrigeração industrial, de modo a, por exemplo, determinar a sua eficiência energética. Por outro lado, é possível também olhar apenas para um equipamento, por exemplo, o compressor, de modo a determinar a potência do motor elétrico de acionamento dele. É possível ir um pouquinho mais a fundo e olhar apenas para a câmara de compressão, e com isso determinar e entender melhor como é que é o processo de compressão da amônia. Dando zoom nessa última região mostrada, aqui há o cilindro e aqui está o pistão. O sistema vai ser a região de interesse, geralmente demarcada da seguinte forma, através de uma linha tracejada, onde o que está dentro dessa região é o que se deseja estudar. Por outro lado, a vizinhança vai ser justamente a região externa ao sistema. Tudo que for externo a essa região aqui será considerado a vizinhança. Por exemplo, vamos utilizar um exemplo prático para entender melhor isso. Quando ocorre o processo de compressão, a amônia aumenta sua temperatura. Consequentemente, a temperatura do cilindro também se elevará. Isso pode ocasionar uma série de problemas. Por isso que os compressores alternativos possuem camisas de água, por onde a água escoa, retirando calor do cilindro e reduzindo as temperaturas da parede. Essa região da camisa ela vai se encaixar como uma vizinhança nesse exemplo, por justamente ser a região externa ao sistema delimitado aqui, que vai ser delimitado de uma forma arbitrária e de modo que a determinar as variáveis de interesse ou as que a gente conhece alguns valores. Isso vai depender de caso para caso. Além disso, existe também a fronteira, que ela faz como se fosse um meio de campo entre o sistema e a vizinhança. Ela vai ser uma interface imaginária que vai delimitar. Consequentemente, é através dela que vão ocorrer as transferências de energia, tanto para fora, mas também pode ocorrer para dentro. No exemplo anterior apresentado, como aqui está uma temperatura maior, haverá uma transferência de energia para a região externa. Existem basicamente dois tipos de sistemas. O primeiro é dito sistema fechado e possui como principal característica haver sempre a mesma quantidade de massa no interior do sistema. Neste caso, não importa se o pistão irá subir ou descer, haverá sempre a mesma quantidade de massa desde que as válvulas se mantenham fechadas, e permite também que ocorra as transferências de energia como apresentado anteriormente. Este é o caso do último exemplo mostrado no slide anterior. O outro tipo de sistema é chamado de sistema aberto ou até mais conhecido como volume de controle. E neste caso, agora há o fluxo de massa através das fronteiras. Este caso e este tipo de sistema ele é justamente o mais importante para a refrigeração industrial, visto que os equipamentos que o compõem o sistema eles justamente funcionam baseado no escoamento de amônia no seu interior. Aqui existe um conjunto compressor mais motor elétrico. O sistema foi delimitado da seguinte forma, onde, por exemplo, aqui existe a tubulação de entrada, onde a amônia vai escoar com uma determinada quantidade de energia através da fronteira, esta região aqui. E também existe a tubulação de saída do compressor, onde a amônia irá escoar para fora do meu sistema através dessa fronteira, com uma outra quantidade de energia. Vale salientar que a massa possui a capacidade de transportar energia. Falando também sobre a transferência de energia através das fronteiras, existe um motor elétrico aqui neste caso, onde vai ocorrer a transferência de trabalho, ou em termos de tempo de potência, para o interior do sistema, de modo a rotacionar esse compressor, permitir que ele funcione. Como o compressor, como explicado anteriormente, ocorre durante o processo de compressão, ocorre aumento da temperatura da amônia, o compressor normalmente está a uma temperatura maior que a sala de máquinas, consequentemente ele irá perder calor para a sala de máquinas, então terá também uma saída de energia do sistema. Propriedades. A propriedade ela vai ser uma característica de um sistema.
Exemplo de propriedades. A pressão e temperatura muito comum dentro do sistema de refrigeração, visto que são as principais propriedades medidas, mas também tem propriedades do dia a dia, como a massa, o volume, enfim, existe uma série de propriedades. Tratando-se de propriedades, se pode se atribuir um valor a um ponto no interior do sistema. Então, vamos utilizar um exemplo aqui de uma câmara de estocagem de congelados, onde aqui representa o isolamento térmico e aqui existem 2 evaporadores. Vamos delimitar então o nosso sistema, como apresentado aqui, e escolher 2 pontos, um mais à frente, considerando que a gente está olhando com uma vista superior, e outro mais ao fundo da câmara de estocagem de congelados. Se determinarmos que, por exemplo, será efetuada a medição de temperatura neste ponto, este ponto pode ter uma temperatura diferente deste ponto, porque aqui está mais próximo do evaporador, mais próximo de uma corrente de ar fria, enquanto aqui pode haver uma zona de estagnação em função da disposição dos produtos dentro da câmara de estocagem, em função do comprimento de flecha deste evaporador. Enfim, é totalmente normal e possível ter valores de temperatura, ou seja, eu posso atribuir, ou no caso medir um valor ponto a ponto dentro do meu sistema. E outro aspecto interessante das propriedades é que seu valor independe do que aconteceu previamente com o sistema. Vamos supor que no dia anterior ocorreu um problema nessa câmara de estocagem e ela precisou ser separada. As condições de temperatura e movimentação do ar aqui se alteraram completamente em relação ao caso normal de operação. Mas isso não importa, se no dia seguinte, quando eu precisei efetuar essa medição, vai importar só o valor que eu vou ver naquele momento. O que aconteceu antes não irá alterar esse histórico. O estado. O estado vai ser a condição no qual o sistema encontra-se como resultado de suas propriedades, e ele é determinado conhecendo apenas 2 propriedades independentes. Então, utilizando aqui o caso das tubulações de entrada e saída de um compressor. A amônia, ao entrar no compressor, ela vai ter, por exemplo, uma temperatura e pressão, que são 2 propriedades, nessas situações independentes. E também vão ter na saída outra temperatura e pressão diferente após o processo de compressão. Cada caso deste, a amônia vai estar em um estado diferente termodinâmico. E sabendo 2 propriedades, como por exemplo aqui na sucção do compressor temperatura e pressão, é possível determinar outras propriedades, como entalpia, entropia, volume específico, propriedades essas que são de grande interesse para o sistema de refrigeração industrial e que iremos detalhar um pouco melhor posteriormente. Processo. O processo é quando o sistema sai de um estado e vai para outro estado. Consequentemente, isso resultará em mudança nos valores de propriedades do sistema. Vamos considerar um estado inicial e final no conjunto cilindro-pistão do compressor alternativo. Considerando essa posição inicial 1 e utilizando um gráfico para entender um pouco melhor os conceitos, demarcando justamente o estado do sistema inicial, dado por esse ponto. Durante o processo de compressão, o sistema passará por uma série de estados intermediários, descritos por essa curva, em que seu formato vai variar conforme ao processo, mas não vamos nos preocupar nisso neste momento. A propriedade A e a propriedade B, por exemplo, pode ser a pressão e o volume. Aqui está de uma forma mais genérica. O que vai acontecer? A bolinha vai representar justamente os processos intermediários pelo qual o sistema vai passar, mostrado da seguinte forma, pela animação. Aqui vai estar então o meu sistema, com valores diferentes, com dimensões diferentes, contudo havendo ainda a mesma quantidade de massa, considerando que as válvulas ainda estavam fechadas. O ciclo. O ciclo é quando o sistema executa uma série de processos e ele retorna para o seu estado inicial, ou seja, o estado inicial é igual ao estado final. Aqui é apresentado novamente um gráfico onde são considerados três estados, 1, 2 e 3, e vamos supor que passará por 3 processos, o A, o B e o C. Esse assunto é de grande importância para a refrigeração, pois o sistema de refrigeração industrial funciona baseado no ciclo de refrigeração, que é basicamente um contexto
que será apresentado aqui através desse exemplo, que não foi escolhido com rigorosidade, simplesmente para demonstrar o que acontece com o ciclo. Então, eu vou considerar que meu sistema está no estado 1, irá para o 2 através do processo A, depois irá para o 3 através do processo B, retornará para o estado 1 através do processo C, e irá se repetir como mostrado nessa animação continuamente. Então, neste vídeo foi apresentado a região de estudo, como delimitamos elas, quais são as principais características, os dois principais tipos de sistemas, o que são propriedades, estado e processo, e qual a importância do ciclo para os estudos de refrigeração industrial. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.